Ai, tô feliz que vai ter show. Eu quero ir. Ai, com certeza, minha convidada. Vai ser um Ah, prazer. maravilhoso. Bom, vamos lá, vai. Olá, eu sou a Adriana e eu começo agora mais um Mistura. Meu convidado de hoje é muito, 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 muito especial. Desde o dia que eu ouvi o álbum dele, eu tô apaixonada por esse disco, não paro de ouvir. O meu convidado é o cantor e compositor pernambucano Jader. Seja muito bem-vindo ao Mistura, é um prazer ter você aqui. Ô, querida, o prazer é meu. Eu repito as mesmas palavras desde o dia que eu lhe conheci, passei a acompanhar cada vez mais seu trabalho, virei seu fã. Então, que ótimo estar passando essa noite com você. Muito bom, muito obrigada. E assim, eu já quero começar falando, né, do Deixa o Mundo Acabar. É isso. Uhum, E uhum. o que ele representa para você, porque é um desprendimento, né? É uma sensação de desprendimento. Ai, com certeza. Esse é meu novo disco, Deixa o Mundo Acabar, que ganhou versão física agora. A gente vai começar, enfim, esse processo do mundo físico, porque sou apaixonado, estava muito angustiado em saber que o CD seria apenas digital. Acho que não combina comigo. Mas sim, Deixa o Mundo Acabar é sobre esse desprendimento. E foi engraçado porque foi um processo muito real. Eu lancei o meu primeiro disco em 2022, que é o Uhum. Quem Mandou, que tinha uma estética muito estabelecida e foi muito fácil de eu entender essa estética. Essa estética se apresentou para mim e Uhum. fez, nossa, é um disco de piseiro, de forró, de nordeste, faz isso. Veio assim, muito pronto para mim. E tem o segundo disco, né? O segundo disco eu fiquei, sou aquariano, então eu disse, eu não quero fazer a mesma coisa, não sou esse artista que vou fazer um segundo disco fazendo o mesmo molde do primeiro. Então eu fiquei muito martelando isso na minha cabeça, o que é que eu quero trazer, o que é que eu quero trazer. E eu comentei isso já em algumas entrevistas que o processo desse disco foi um processo ansioso, porque eu fiquei justamente sem entender o que eu queria trazer, como eu queria trazer, de que forma eu queria trazer, que mensagem eu queria dar. E aí, eu já estava morando aqui em São Paulo, eu mudei de Recife para São Paulo justamente nessa Uhum. transição do primeiro disco para o segundo. E aí teve um dia que desceu em mim, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou para Recife. Eu vou passar uns 2 meses em Recife, eu tô precisando de sol, eu tô precisando de praia. Eu vou chegar lá, eu vou ligar pro produtor do primeiro disco, eu vou ligar pros dois produtores. A gente vai se sentar, alugar uma casa de praia. Vai chegar lá e vamos ver o que é que vai acontecer. E também, se não acontecer, não aconteceu. E aí, quando eu deixei acabar, quando eu disse, ó, não vou ficar ansioso com isso, eu vou chegar e deixar fluir, tudo fluiu. Nessa primeira semana da Casa de Praia, a gente compôs, assim, mais de 50% do disco. Então, enfim, ele se apresentou pra mim, é sobre esse... Ah, Essa vamos viver, vamos... libertação mesmo, né? De deixar fluir. E você sabe que. Ai, eu preparei a pauta aqui, mas eu vou fugir totalmente dela, porque para mim, assim, né, Aham. aquele dia que eu fui na audição do seu álbum, me trouxe totalmente o oposto disso que você falou, de ansiedade. Eu pensei Sim. o seguinte: eu falei, gente, como um artista faz um álbum tão cuidadoso, tão lindo, tão estava tão primoroso, porque todas as faixas ganharam um audiovisual, né? Você falou dos Uhum. produtores, a gente vai falar um pouquinho deles também, mas só para remeter aquele Uhum. momento lá da audição, eu saí de lá tão feliz porque eu não acompanhava o seu trabalho quando eu cheguei e eu fui surpreendida, impactada muito positivamente, porque eu achei de um cuidado tão grande, tão lindo, e todas as faixas você teve esse cuidado com o audiovisual. Então eu suponho, essa é a minha pergunta, o quanto tempo você levou para preparar esse álbum, para ele ficar desse jeito tão. Eu acho um disco redondo. E desde que eu saí de lá, Jader, eu já te falei isso. Eu passo para todo mundo, para todas as pessoas, e todo mundo gostou. Hoje, o Sage, que está aqui, que é o diretor desse programa, o Sage falou: Nossa, eu estou ouvindo de novo, como é bom, né? Eu falei: É bom. Então, Nossa. dito tudo isso,
Eu quero saber quanto tempo você levou para preparar com tanto primor esse álbum. Olha, foi aproximadamente 8 meses. Desde o momento que a gente começou a compor, foi abril do ano passado, foi quando eu fui para Recife, e iria passar 2 meses lá, acabou virando 3. E aí, nesse processo de Recife, eu já tenho. A gente já foi pré-produzindo todas as músicas. Voltei em algum momento para gravar as vozes, mais ou menos em dezembro, todas as faixas já estavam gravadas, e aí começou o processo do audiovisual também, que levou também mais uns 2 meses, e também todo esse processo de estratégia, lançamento, etc. Então, acho que foi uns 8 meses tudo, que pra mim foi muito rápido, foi bem mais rápido do que o primeiro disco. Acho Uhum, que a gente vai amadurecendo também, vai entendendo um pouco mais. Ah, chegou a hora, vamos fazer. Mas tudo que você falou é muito verdade. Foi todo feito com muito cuidado, por várias mãos, que todo mundo também teve esse comprometimento muito grande em entender tudo aquilo. Tanto a equipe de imagem, quanto a uhum. equipe de áudio, que a equipe de imagem ficou dividida entre vídeo e também a galera que fez identidade visual, design, estratégia. Esse núcleo, a gente conversava assim diariamente, a gente conversou diariamente por alguns meses para deixar visualmente o disco muito redondo, porque é algo que eu me preocupo muito, eu sempre gostei muito dessa parte estética também do processo, e a parte da música também. Guilherme Assis e Barro, que trabalham comigo desde o primeiro disco, são produtores musicais incríveis, Recife exportando muita gente boa. Então é isso, todo mundo com realmente muito cuidado. Eu olhei assim, claro, tem hora que a gente não pode ser tão controlador com as coisas, a gente tem que Uhum. justamente deixar fluir, mas eu tentei ao máximo olhar cada detalhe, cada coisa, como cada elemento bateria nas pessoas que estariam ouvindo, como eu poderia comunicar melhor todas essas sensações que eu senti compondo as músicas desse disco. Bom, nem precisa falar do seu interesse pela estética, porque só aqui, ó, tá vendo como você é cuidadoso? Olha que linda que tá essa imagem. Muito, é demais, Muito. é muito legal. Sabe por que que eu gosto de exaltar isso no artista? Porque eu acho que esse é a verdadeira preocupação que o artista tem também com quem está assistindo, não só da obra dele. Então eu vejo isso como um respeito com a gente, sabe? Ah, com certeza. E aí eu fico muito feliz quando eu vejo artista como você preocupado, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho. Você falou já que aí vocês foram lá para a casa de Uhum. praia. Todas as composições saíram desse camp, se é que a gente pode chamar assim. Sim, com certeza. Todas não, mas assim, 80%. É. Só a música com Jalu, que é Volta, que saiu um pouco depois. E também a música com Totô de Babalong, também saiu um pouquinho depois. A minha Essas favorita no duas. momento. Ah, que massa! Nossa, eu Essa com amo. Totô de Chama No foi Mar, super né? Essa. no mar, exato. Essa faixa foi super curioso. Eu tava em Recife nessa época, e aí Barro me ligou dizendo que estava almoçando com Dan Mendes, que é um outro compositor brilhante, compositor de várias músicas da obra de João Gomes. E ele falou: Ó, tô aqui com o Dan, a gente tá de bobeira, vamos compor? Eu disse: Claro, vamos compor. E aí se juntou eu, Dan, Barro e Guilherme lá no nosso estúdio. Eu, Barro e Guilherme, a gente tem um estúdio lá em Recife. Nos juntamos nós quatro e a música saiu ali. Em uma horinha aquela música saiu, e automaticamente eu já ouvi a voz de Totô. Quando a gente compôs aquela música, eu disse: Nossa, tenho que chamar Totô urgente. Enfim, o resto foi acontecendo. Totô, outro artista maravilhoso, ele já passou aqui pelo Mistura também, Nossa, ele é maravilhoso, eu sou muito fã do muito. trabalho dele. E aí, assim, já que você falou das participações, você já falou da Jalu, do Uhum, Totô, tem a Mariana Aidar e tem sim. também A Joyce Alane. a Joyce Alane, outra pernambucana maravilhosa. É, como que, Sim. como foi reunir também essas pessoas? Uhum. Amiga, essa relação interpessoal na música, tipo de
criar amigos dentro desse universo é uma coisa que é um dos pilares de ser artista que eu mais gosto. É muito bom a gente ser impactado pela obra e pela arte de outras pessoas, e isso faz a gente respirar, isso faz a gente ter novas referências. Quando eu tava gravando o clipe com o Jalu botou uma música na playlist pra gente ouvir, enfim, é todo esse processo de ir conhecendo novos universos. A cabeça de um artista é um universo e a gente tem que colocar esses universos para colidirem, para nascerem coisas novas. Então eu Uhum. acho isso ótimo, eu sempre faço muita questão. Meu primeiro disco eu também fiz muita questão de ter participações. E aí, todas essas foram muito naturais. Já Lu, eu sou fã há muito tempo do trabalho dela. O meu primeiro show em festival foi no Coquetel Molotov, em Recife, em 2015, Uhum. eu acho. Muito tempo atrás, com a minha primeira banda. E aí Jalu tava lançando também o primeiro disco dela, nessa mesma data. Sendo que eu tava no palco Novas Apostas, Jalu já tava no palco grande. E Jalu é logo depois do meu show. Quando eu terminei meu show, tava naquele êxtase de ter feito o meu primeiro show do festival, saí correndo pra ver o show de Jalu. E me lembro que fiquei enlouquecido, assim, eu já era muito fã. E aí, enfim, a conheci aqui, morando em São Paulo, Uhum. e a convidei para participar do trabalho. Também foi automático. Quando eu vi essa música, eu falei, nossa, eu acho que essa música tem a carinha de Jalu. Mandei para ela. Ela me disse, não mande essa música mais para ninguém. Essa música é minha, eu quero participar. E aí o processo foi maravilhoso. Totô também a mesma coisa. Nossa, eu já sou muito fã há muito tempo. E ele também super amou. Joyce, essa nova pérola que surgiu em Pernambuco, despontou assim na pandemia, começou na época da pandemia postar vídeo no Instagram e Uhum. cresceu muito. E nossa, que mulher talentosa, que voz incrível. E aí também fiz esse convite. Engraçado que pra Joyce eu mandei duas músicas. Mandei o Pagode, que foi o que ela cantou, Fica Comigo, e também mandei um forrozinho chamado Ralado. E eu pensei que ela ia querer o forró, sendo que eu queria o pagode. Eu pensei que ela ia querer o forró, por isso que eu mandei logo as duas, que eu falei, se Aham. ela não gostar do pagode, ela tem a opção do forró, e tá tudo bem, porque o forró é um universo que ela já tá mais, enfim, habituada, ela tem disco de forró, foi indicada ao Uhum. Grammy com disco de forró. E aí, quando ela ouviu, ela disse, não, eu quero pagode. Aí eu, yes, Deu vamos. certo. E Mariana Aidar, nossa, eu fiquei morrendo de medo de fazer esse convite. Mariana é uma referência pro forró, isso é indiscutível. O forró de 2000 para cá, ela é um dos pilares. Ela construiu Uhum. nome feminino no forró, essa escola de forró paulista, assim, que ela é um dos principais nomes desse forró que cresceu muito no estado de São Paulo. O forró é muito presente. Tem essa briga, o forró do paulista, o forró de Pernambuco, o forró do Nordeste. Mas é indiscutível que o forró faz muito parte da estrutura paulista. Aqui a gente tem diversas casas que tocam forró de segunda a segunda, vê o canto da Ema, vê tantas casas de tradição. Então aí eu tive muita honra de convidar a Mariana Aidar, ela topou também, imediatamente. No dia da gravação eu tava nervoso, tremendo, assim, de caramba, a Mariana topou. E, enfim, acho que eu fiz uma constelação de grandes estrelas nesse Muito, deu disco. muito certo. Não, e você tem uma coisa que eu também senti no álbum, a estética dele tem essas músicas mais dançante, tem também Uhum, as mais intimistas, e sim. eu acho que tudo, né, foi criado de uma maneira também muito cuidadosa para esses convidados, como você disse. E aí, como você pensou, na verdade, é como você pensou nessa tracklist, assim, para o ouvinte ter essa sensação? Ai, foi difícil. Foi difícil. É. A gente foi compondo, naquele camping que eu te falei, a gente fez para mais de 30 músicas, sendo que, claro, não todas completas. Um Uhum, refrãozinho aqui, um trecho aqui, uma introdução aqui, e foi entendendo as que mais brilhavam e as que mais tocavam o meu coração. Eu dizia, não, vamos investir mais nessa, vamos investir uhum, mais nessa. E o disco foi se desenhando. Eu tinha essa vontade justamente de brincar mais com sentimentos diferentes e com
vários pontos no disco, porque o meu primeiro disco é muito, como eu te falei, é muito um universo só. Eu peguei o universo do piseiro e fiz, não, vamos trabalhar isso daqui, e eu quero estudar o piseiro e como ele estava em mim, principalmente porque o piseiro estava bombando muito naquela época, e era muito naquele lugar. Ah, o forró, antigamente era o cabra macho num cavalo, agora é um cabra macho na Hilux, e continua os mesmos temas heteronormativos, e não me sentia contemplado por esse gênero. Então eu disse, não, eu vou escrever o forró a partir da minha perspectiva, a partir do meu corpo, a partir das minhas sensações e experiências. Sendo que é um disco muito único, é um disco que pega o mesmo tema e vai trabalhando ele em, enfim, vários momentos. Nesse segundo, foi uma coisa já inicial. Eu falei, não, eu quero ter um desafio de brincar um pouco com tudo. Não quero ficar só no forró. Uhum. Eu escuto muito de tudo, eu faço muito de tudo, então não quero fazer uma coisa só. Então teve o pagode, tem o forrozinho mais lentinho, tem Enigma, que já é quase um indie rock com um eletrônico ali no meio, que já remete às minhas primeiras bandas, que eu comecei no indie. É, tem no final do disco um galope, que é meio frevo, que remete mais à cultura popular, que é uma coisa que fez muito parte da minha vida também. Então, tive esse desafio de dizer, não, eu quero trazer vários gêneros aqui. A Contotô é um funk. Eu falei, eu quero trazer vários gêneros aqui. E o desafio é justamente fazer isso soar coerente. Porque eu também não tava. Fiquei com medo de ter tantos gêneros assim e passar uma sensação de, eita, esse artista tá atirando para todos os lados para Uhum. ver se acerta. Não foi essa a ideia. A ideia foi criar um disco de música brasileira. E muito disso, eu tava muito aflito com essa sensação de ter muitos gêneros ali. E teve um dia que eu tava aqui com meu marido em casa, estava ouvindo vinil, e a gente estava ouvindo o Fantasia, de Gal. E aí no disco tinha forró, no disco tinha frevo, no disco tinha rock, no disco tinha MPB, no disco tinha uma música voz e violão. Aí a gente fez, caramba, isso já existe. As pessoas. É um disco de música brasileira. Eu Aham. vou trazer música brasileira e não preciso seguir. Hoje em dia tem muito isso da era, né? Nossa, a era clubber, a era forró, a era rock, a era. Não quero fazer uma era de uma coisa só. Eu quero fazer uma era justamente múltipla. E Uhum. aí isso aqui é gostoso, porque agora no show justamente tá muito divertido, porque vai passando por vários caminhos. Mas voltando pra tracklist, na hora de organizar. Eu fiz bem analógico, escrevi todos os nomes em papeizinhos, coloquei na mesa, aí fui mexendo, fui trocando, até sentir que estava contando uma história. Tipo, já começa com Tô de Volta, que é bem ápice. Eu acho que tem que começar assim. Tem que Sim, conquistar na primeira música. A pessoa sim. vai ouvir um disco. A primeira música tem que dizer: Eita, eu quero ouvir esse disco. É. Aí depois eu fui fazendo esse percurso de tipo, aí chega numa parte mais acústica, aí volta. Mas depois a gente fez uma analogia que é como se fosse um dia inteiro numa casa de praia. Você já começa, eita, acordei, vamos abrir aquela cerveja, vamos pro mar. Aí você vai vivendo tudo aquilo. Aí depois do almoço vai batendo aquela canseira. Vai batendo aquela canseira, as músicas mais molinhas, mais calminhas, pra tipo, sentir o sol na pele, só ir relaxando. Anoitece, aí quando anoitece o clima vai esquentando de novo, você quer sair pra rua, você quer dançar. Então, enfim, é mais ou menos esse processo. Muito bom. E olha, e assim, ainda bem que você deixou a pergunta para mim, tá? Que eu quero saber como que é colocar agora tudo isso nos shows ao vivo, que você já começou, já vi que foi anunciada também uma, né, uma Sim, agenda legal, em sim. festival, inclusive. E assim, desses que você fez, como é que tá sendo? Tá saindo do jeito que você imagina? Tá divertido? Nossa, demais. Eu falei que eu gosto muito dessa parte de interagir com outros artistas, mas a parte que mais me deixa feliz na música, indiscutivelmente, é o show. Nossa, que momento gostoso de você botar aquilo pra fora e sentir a música em realidade, né? A Uhum. música no seu momento ao vivo. A gente
teve esse trabalho também muito cuidadoso de estar traduzindo esse disco para o show. O primeiro show foi uma responsabilidade muito grande, porque foi no Teatro de Santa Isabel. É um teatro histórico de Recife, centenário, lindo, todo de ouro, uma coisa assim, exuberante, que foi o teatro onde eu assisti grandes espetáculos a minha vida toda. E aí eu tive a ousadia de dizer, não, eu quero lançar o disco no Teatro de Santa Isabel. E aí quando caiu a realidade, eu disse, meu Deus, eu vou fazer esse show no Santa Isabel. Eu fiz, não, eu tenho que entregar um espetáculo. E dito e feito, a gente teve todo o cuidado de direção de arte, de pensar esse roteiro, de traduzir as músicas do primeiro disco para o universo do segundo. Então a gente teve esse cuidado também para soar um show uniforme. E tá sendo delicioso. Esse de Recife foi incrível, teve participação de Jalu, de Johnny Hooker e de Jéssica Caetano, que participam do meu primeiro disco. Que delícia. Foi ótimo. A gente já fez também Caruaru e a gente também já fez Belo Horizonte. Também foi divertidíssimo fazer. Belo Horizonte eu dividi a noite com Mombojó, que é uma banda de Recife que me ensinou a ser artista. Quando eu era jovem, 16, 17 anos, eu ia pra show de Mombojó. Que tá com um disco belíssimo também, né? Mombojó. Belíssimo. O Solar. Eu fiquei apaixonado por Mombojó na minha juventude inteira. E acho que foi por causa deles que eu comecei a tocar guitarra e tal. Então dividi essa noite com eles em BH, foi delicioso. E agora estão vindo alguns shows. Vai ter Rio de Janeiro, eu vou dividir uma noite com Benti, a gente vai fazer uma noite conjunta. Logo depois eu vou para Belém, eu vou fazer o Se Rasgam Apresenta lá em Belém. E depois vai ter São Paulo na Casa de Francisca, Goiânia no Festival Bananada, Recife no Festival Porto Musical e também no fim do ano tem mais um, mas eu ainda não posso revelar. Outro festival incrível, mas que eu ainda não tenho autorização de divulgar. Mas a gente vai estar ligadíssimo nas redes ali dele, que ele sempre está soltando toda a agenda, certo? Sim, com certeza. Escuta, e a outra coisa que eu queria saber é como... Olha, fugiu a pergunta. Não, eu já lembrei. Na verdade, é assim, a gente estava falando das sonoridades, dos gêneros, que são vários, e aí você, enfim, chegou nessa. Porque Recife, a cada esquina tem um gênero, né? Sim. Quando você era criança, andando pelas ruas de Recife, você passou a sua infância em Recife? Primeiro Sim. Eu fui para São Paulo por 28. Então, e quando você passava, qual o gênero que te chamava mais atenção? Olha, meu pai tinha uma loja de discos em Recife, a Passa Disco. Foi uma loja Essas histórias que eu gosto de ouvir. Eu adoro. Foi importantíssima para a resistência da música pernambucana, porque ele abriu a Passa Disco em 2005, 2004, que é quando o mercado do CD, da mídia física, já começou a entrar em declínio, porque começou CD pirata, depois do CD pirata foi MP3, depois do MP3 foi pendrive, depois do pendrive plataformas digitais. E meu pai disse, não, vamos de mídia física, e era uma loja especializada em música nordestina, sendo que muito mais focada em música de Pernambuco. A loja tinha dois grandes estantes de discos. Uma estante era Nordeste mais Brasil, era resto do Brasil, e a outra estante era Pernambuco. Então, assim, Lula Queiroga, Lenine, Silvério Pessoa, todos os artistas de Recife lançavam discos, inclusive na Passa Disco, porque começou a virar referência mesmo. Caramba, Lenine veio e disse, não, eu quero fazer a audição do meu disco e a noite de autógrafo do meu disco novo, isso já recentemente, quero fazer na Passa Disco, porque virou esse símbolo de cultura pernambucana. A música pernambucana passava por ali. Então eu fui apresentado a muita coisa. Fui apresentado Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, Lenine, Silvério Pessoa,
depois essa geração Mangue, desde Chico Science, mas também para esse. Eu acho que eu fui mais impactado pelo novo Mangue, que é a Mombojó, a Banda Ed, China, Karina Burr, Comadre Florzinha. Eu acho que eu fui impactado por esse lugar. E indiscutível lá em casa, quando eu era. Eu acho que talvez é o que explica um pouco mais a minha sonoridade. Tinha a Rosa, que era uma funcionária que trabalhava lá em casa e me criou, minha segunda mãe. E na hora do almoço ela sempre ligava nos programas de auditório de Pernambuco, de Recife, que tocava muito brega. Eram os programas de auditório que tocavam brega em Uhum. Recife. Todo dia na hora do almoço era brega que a gente ouvia. Então era meu pai me apresentando cultura popular e Rosa me apresentando brega. E eu era muito apaixonado por brega também. Eu assistia os programas de brega todo dia. Tanto é que o primeiro CD que eu comprei foi Banda Magníficos. Meu pai ficou, meu Deus, por que você vai comprar isso? Ele ainda tinha esse lugar meio puritano, que é Ah, música boa. Ah, e meu primeiro CD foi Banda Magníficos, 10 anos, eu era apaixonado. Então, enfim, foi essa mistura aí do brega com a cultura popular que acabou fazendo eu ser quem sou. e você falou uma coisa aqui no começo que eu queria trazer, que você falou, estou muito feliz que saiu o meu CD, aliás, mostra de novo, o meu CD Claro. físico. E aí, eu lembrei de um episódio em que alguém, a Daúde, foi a Daúde que falou Sim. para mim, um dia eu encontrei a Daúde na casa de um amigo meu e a Daúde falou, eu tô confusa, porque todo mundo fala que agora a música é em plataforma de streaming, que não precisa mais lançar é, Uhum. álbum físico. Aí quando eu vou falar com alguém para marcar show, a pessoa, cadê seu álbum físico? Aí ela falou, o que, que eu faço? E assim, e é verdade, né? E quando ela Esse- falou isso, eu falei, cara, é verdade, as pessoas deixam a gente confusa. E aí agora você falou, tô feliz que eu tô aqui com o meu álbum físico. Uhum. É, eu queria saber por que esse apego ao álbum físico. Se é do teu Ai, pai, é que agora você falou da loja, ou se é, sei lá, porque às vezes as pessoas claro, cobram, sei lá. claro, tem, eu acho que é indiscutível esse processo com a Passadisco, com a loja do meu pai. Eu sempre tive carinho, eu tenho coleção de CD, eu tenho coleção de vinil, é algo que eu gosto de materializar. E também, justamente por eu gostar da estética. Então, tipo, o meu primeiro disco, eu também tenho CD, é porque esse aqui tá lacrado. Ah, Cuidado em fazer um encarte bonito, em pensar no processo. Esse design também mexe comigo, então ver o disco físico ganhando, colocando na matéria a estética do universo, é algo que me apaixona. uhum, Mas eu concordo com o Daúde, é muito importante a gente estar apresentando os discos físicos para contratante e para fã. Hoje em sim. dia, a gente tem tanta oferta de conteúdo digital. É tanto Reels e TikTok, YouTube e não sei o que caramba, uma coisa física é tão importante. Eu acho que é tão Uhum, gostoso pegar naquele material e ver, e ler, e ver ficha técnica. Claro que isso não é para todo mundo. Tem gente que se liga nesse tipo de experiência e tem gente que não. Mas eu sempre levo para os meus shows uma manquinha para quem quer comprar uma camisa, para quem quer comprar um CD, tem um chaveirinho, tem, enfim, outros produtos. Porque eu acho que assim você acaba criando uma conexão mais real e sai desse lugar puramente digital, onde você passa a ser só um algoritmo. Eu fui extremamente impactado por esse disco novo de Madonna e no primeiro momento eu falei, meu Deus, eu preciso desse vinil urgente. Então eu fui atrás, achei na Amazon dos Estados Unidos para eles enviarem para cá, não sei o quê. E chegou aqui em casa e, nossa, foi um momento tão especial. Quando chegou aqui em casa, eu fiquei, nossa, que coisa linda, olha essa capa, olha o encarte, meu Deus, olha as letras. Eu acho assim, eu piro muito nessa experiência. sim. Então eu penso, nossa, talvez meus fãs possam pirar Pirar também. Quem também. curte o trabalho vai querer. E é isso. Eu acho que mudou realmente o mercado. Não se fazem o mesmo número de cópias como Uhum. antigamente. Nossa, 10 mil CDs, 100 mil CDs. Não faz. Agora são as tiragens reduzidas. E eu me lembro que antigamente o pedido mínimo para você pedir numa fábrica de CDs era 1.000 discos. Hoje em dia já reduziu para 100. Então, Olha, tipo,
Você pode fazer tiragens reduzidas. Nossa, Uhum. faz 100 discos. Quem quiser comprar, compra. Quem não quiser, não compra. E pede mais depois. Eu acho que é importante, mas, enfim, realmente mudou muito o mercado. Eu queria voltar um pouquinho no audiovisual, que também Uhum. está com uma estética muito linda, muito bem feita. Eu queria saber qual te deu mais trabalho daquelas faixas todas que você. Ai, achei tão chique, gente. Achei muito chique. Sim. Muito. As músicas que a gente escolheu como single, que foi Cheiro, Volta, com Jalu, e No Mar, com Totô de Babalong, essas músicas receberam clipes. A gente realmente fez, não, vamos fazer uma produção um pouco mais bem feita. O resto foi muito divertido porque o processo inteiro do disco foi meio analógico. Uhum. Composição olho no olho, e a parte do disco, a capa, é uma foto analógica, a gente mandou revelar. Então, tipo, é eu com a onda batendo atrás de mim. Então, tipo, isso tinha tudo pra dar errado. Quando revelou e saiu, eu falei, meu Deus, a onda saiu linda, é essa foto. Enfim, teve todo esse processo analógico. E aí, nessa época, eu comprei uma Handcam e documentei tudo. Eu saí documentando a gravação do disco, etc., gravando tudo. E aí tem um grande parceiro meu que trabalha visualmente comigo desde o primeiro disco, na verdade, desde as minhas bandas antigas, Thiago Lima, que, por coincidência, mora no meu prédio aqui em São Paulo. É, eu chamei ele e fez, amigo, eu quero gravar clipes visuais, visualizers, para todas as músicas e vamos fazer isso acontecer. E foi tudo com a Handcam. Handcam em celular. A gente Uhum. filmou tudo com Handcam em celular. E aí a gente foi montando roteiros para cada uma e foi fazendo, enfim, cada uma ter a sua unidade ali. Mas sem dúvida que deu mais trabalho foi Cheiro, que foi o primeiro clipe, porque tinha toda essa preocupação de ser o primeiro. Fazia 4 anos que eu não lançava um disco. E, claro, eu lancei alguns singles depois disso, músicas soltas, Uhum. mas esse era o primeiro novo anúncio de um novo capítulo está para acontecer. É a primeira música. Então eu estava muito preocupado em como ia ser essa estética. Até porque a estética do meu primeiro disco foi muito noturna, era eu de calcinha em cima de uma moto e uma coisa assim, bem diva pop. E nesse segundo eu já estava com esse cuidado de eu quero mostrar um outro lugar, não tô mais nessa energia tão diva pop, eu quero trabalhar a imagem, enfim, construção imagética mesmo, de Uhum. persona artística para esse novo momento. E aí essa música Cheiro, eu tive muita essa vontade de ter esse processo de flores, e aí eu fui na CEAGESP, comprei bilhões e bilhões e bilhões de flores, toquei aqui em casa, depois a gente levou para um estúdio, construiu um cenário. Meu marido, que assinou direção de arte, ele topou essa loucura toda junto comigo. Então, o Cheiro, sem dúvidas, foi a que deu mais trabalho. Porque depois foi o clipe com o Jalu, que foi num boteco. Uhum. Eu falei, Jalu, eu tô pensando em a gente fazer no Papai, que é um boteco nojento que tem aqui na Barra Funda, que a gente Conheço. ama. Ela disse, com certeza, vamos fazer no Papai, é lá mesmo. Então, assim, o cenário estava pronto. O Papai é icônico, é aquele boteco pé Sim. no chão, com uma mesa de sinuca, grade de cerveja, a gente mexeu, assim, uma coisa ou outra. Iluminação e uma coisa ou outra de cenografia. E a de Totô também. A gente foi para um quintal, já para apresentar essa estética da Handcam, a gente foi para um quintal, mangueira, cerveja, praia, foi essa sensação um pouco mais fácil, mas cheiro foi a mais difícil. Muito bom. Querido, a gente está chegando aqui no final, e aí eu sempre peço para o artista indicar 3 músicas da trajetória que as pessoas precisam conhecer, porque você quer que elas conheçam, e o porquê e o porquê da escolha delas. Olha, eu vou indicar 3 músicas desse novo disco, porque, enfim, tá sendo. Não, vou indicar uma do primeiro e do segundo, mas porque esse disco realmente está sendo muito importante para minha trajetória. Há uns poucos dias eu recebi a informação de que a Billboard colocou o disco como um dos melhores 50 lançamentos do ano da música Uhum. brasileira.
Então, isso mexeu muito comigo, porque, enfim, uma criança LGBT do Nordeste que nunca pensou que poderia construir uma coisa, enfim, relevante e forte como essa. Então, realmente, esse trabalho está abrindo caminhos para mim e eu estou muito feliz de colocar ele no mundo. Então, dele, eu vou indicar Tô de Volta, porque justamente é a música que abre o disco. Eu acho que ela sintetiza muito a estética dele como um todo. Eu vou indicar Deixa o Mundo Acabar, que é a música título do álbum, e é uma música que faz o ouvinte conhecer um lado um pouco mais íntimo meu, que é minhas raízes. É um disco que traz a cultura popular de Pernambuco, que fala sobre o carnaval de Pernambuco, que está dentro de cada uma das minhas células. Por mais que eu acho que seja a música mais diferente do disco, Uhum. ao mesmo tempo eu acho que é uma música também que sintetiza isso tudo. E eu vou indicar Eu Gosto, que é uma faixa do meu primeiro disco, que na verdade foi a primeira música que eu lancei de todas da minha carreira solo. Eu fiz, não, essa eu quis abrir com ela. E até hoje eu sinto muito carinho por ela. É uma música que funciona muito nos shows, é uma música que os ouvintes gostam muito também. Eu acho que a primeira fala muito sobre a gente, né? Então, enfim, vamos de Eu Gosto. Eu faço a pergunta? Então, peraí, deixa eu só refazer a pergunta. E aí, Jader, eu queria que você, por favor, indicasse 3 artistas, 3 músicas que influenciaram sua carreira. Nossa, essa pergunta Missão, é sempre missão. difícil. Eu fico pensando nesse universo. Nossa, como eu citei Mombojó aqui na entrevista, eu acho que o primeiro disco inteiro deles é muito importante pra mim, mas eu acho que a música Faca é uma música que fez muita parte da minha trajetória. Eu queria indicar também, ai, não sei qual música específica, mas o disco inteiro de Musa no Calypso ao vivo no Clube Português. É um disco que mexeu com as minhas estruturas. E também eu queria trazer. Vai ser disco também, música é muito difícil. Ó, vai ser disco desde o início. Vou citar 3 discos que me criaram. O primeiro disco é o Nada de Novo, da Mombojó. Eu citei aqui hoje e acho que é um disco que fez, assim, muito parte da minha formação. O segundo disco é Musa do Calypso, ao vivo no Clube Português. É um disco, assim, que na minha adolescência eu comi esse disco e fez parte da minha vida. E o terceiro disco é o Ave de Prata, de Elba Ramalho. Que É o primeiro legal. disco dela. E eu acho que é o disco que, na verdade, o Capim do Vale, de Elba Ramalho, que é o segundo disco dela, que foi um disco que fez eu me apaixonar assim, muito pelo forró. E a partir dele eu nunca mais consegui voltar atrás desse gênero que faz tão parte assim da minha trajetória. Tá bom, meu querido, muito obrigada. E a gente se vê em breve, né? Muito breve. Beleza, muito obrigado você pelo carinho, pela escuta, pelas perguntas maravilhosas. Fiz um passeio legal aqui na minha cabeça. Adorei e a gente se vê em breve sim, viu? Então tá bom. Bom, o Mistura fica por aqui, a gente se vê no próximo. Pronto, meu querido, obrigada, viu? Você, meu amor, um cheiro, boa Boa noite. noite, brigadão. Tchau. Tchau, tchau.